Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E nós vamos então, antes de fazer as nossas reflexões, convidar a todos para que nós elevemos o nosso pensamento ao Pai, inicialmente agradecendo tudo que Ele nos dá, que Ele nos deu e que Ele nos dá diariamente, por essa natureza esplendorosa que nós não estamos sabendo valorizar e cuidar, pelo sol, pela chuva, por nossa vida, pela nossa família, pelos amigos, pelo trabalho, pela possibilidade de estudar e de crescer. Enfim, são tantas as coisas que nós temos que agradecer ao Pai. Pedimos também nesse instante a Jesus e aos mentores dessa casa, que eles possam nos abençoar, que eles possam deixar penetrar no âmago de nosso coração aqueles fluidos que nos animam, que nos amparam, que nos fortalecem, que possamos deixar por alguns instantes, pelo menos, aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, para que possamos de fato receber e acomodar dentro do nosso espírito aquilo de que nós necessitamos e com certeza recebemos desde o momento em que adentramos essa casa. E assim então, nós agradecidos, vamos dar início às nossas reflexões da noite de hoje, que assim seja. O Departamento Doutrinário então da casa nos solicitou que hoje nós falássemos algumas palavras em relação a um texto que foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de autoria espiritual do Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E ele foi extraído então do capítulo 14 e tem por título Em Ti Mesmo. O Emmanuel, ele sempre parte de uma pequena parábola, né, de Paulo, e que diz o seguinte: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então foi Paulo que escreveu para os Romanos, versículo 22. E o que diz o Emmanuel, então, nas suas reflexões em relação a essa pequena frase? No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura naquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. E aí, quando eu li o texto, comecei a fazer os meus apontamentos, eu achei que merecia, antes de partir diretamente para a interpretação do texto, de a gente fazer alguma reflexão sobre algumas ideias que fundamentam a concepção espírita sobre a vida humana.
A inteligência suprema do universo nos criou, e isso a gente está ouvindo bastante já aqui na Casa Espírita, né? Nos criou simples e sem conhecimento, ou seja, em forma de princípio inteligente, o qual, ao longo dos milênios, foi evoluindo, tomando as inúmeras formas físicas em conformidade aos vários reinos da natureza pelos quais passou, mineral, vegetal, animal, onde neste último, burilado pelos mentores espirituais, atingiu a forma humana. Neste evoluir, o Pai Maior, nos dotou, desde os primeiros tempos na Terra, de um mecanismo protetor chamado instinto, em especial o instinto da reprodução e o da alimentação, que garantiam a busca pela sobrevivência e a perpetuação da espécie. No processo de surgimento da humanidade, temos a considerar que em dado momento do passado, o instinto foi cedendo lugar à inteligência, ao raciocínio e ao juízo crítico. Podemos perguntar, inclusive, será que o instinto desapareceu com o surgimento dos mecanismos cognitivos? Não, ele tem ainda muito valor para o ser humano, pois, segundo alguns autores espíritas, o instinto não falha nos momentos em que se faz necessário. Importante considerar que durante este passar dos milênios, nada mais fazia o princípio inteligente do que seguir uma das leis de Deus ou leis da natureza. Seguia a lei do progresso, lei que não pode ser detida. Nada nem ninguém pode impedir a marcha progressiva do ser humano. E assim se deu, e assim se dá. O Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 779, nos afirma que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Quando se diz por si mesmo, não significa dizer sozinho, pois Deus, além de nos ter criado, nos ampara em todas as circunstâncias e provê do que necessitamos para o nosso progresso. Esta noção todos a temos, pois que temos fé nele, na sua providência, certeza de que ele nos assiste, não nos falha e não nos abandona jamais. E é neste ponto que eu faço o elo com o texto do Emmanuel. Quando pela inteligência e pelo raciocínio passamos a compreender a divindade, passamos também a entender a lei do progresso, ou seja, que a caminhada evolutiva ela é compulsória, queremos ou não. E o Pai está conosco sempre. Porém, a iniciativa para esta empreitada tem de partir de nós próprios. Jesus, ele nos deixou em seu legado várias lições nesse sentido, como por exemplo, na parábola: buscai e achareis, batei e abri-vos-se-á. O jovem, por exemplo, que quer cursar um curso superior, ao fazer as provas, ele deve sim pedir a proteção ao alto, né? Como em qualquer outra situação que nos desafia. Mas, em relação a esse jovem, para a sua aprovação, se ele não se dedicar aos estudos e se ele não for fazer as provas, Deus não fará por ele. E é isso que eu gostaria de enfatizar, que nós não podemos ter um pensamento mágico de que simplesmente orando a Deus, tudo irá acontecer. Deus nos ajuda sempre, a todo momento, mas desde que nós façamos, nós nos ajudemos. Este é apenas um exemplo, né? Mas em qualquer outra situação de nossa vida, né, em que havemos de ter iniciativa, vontade e fé em nós próprios. A ajuda, o apoio, eles virão da divindade.
desde que haja desejo pessoal, o querer daquele que pede. Então, devemos sim ter fé no Criador? Com certeza, mas sobretudo em nós próprios, em nosso potencial, em nossas capacidades, confiança de que podemos, de que somos capazes, como seus filhos que somos. Essa frase do Emmanuel, que ele diz: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Ela expressa o tema central do texto. Esse autor, Emmanuel, nos convida a que usemos nossas capacidades para crescer, progredir, não esperando que as coisas caiam do céu, na expressão popular. Se ele nos desse tudo pronto, o que seria das nossas capacidades? Onde o mérito das nossas conquistas? Por que o Pai nos dotaria de tantas possibilidades se não fosse para usá-los em nosso próprio benefício ou de outrem e para o nosso crescimento intelectual e moral? Uma outra frase do Emmanuel, que eu repito aqui: por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Este é o pensamento espírita. Fé em Deus e em nós, proatividade no trabalho pessoal, em busca do desenvolvimento de nossas potencialidades. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos agrega mais essa frase. O progresso é produto do trabalho, já que é este que põe em ação as forças da inteligência. Assim, portanto, façamos o que nos compete. Cada um confiante em si, laborioso em seu projeto de vida, sentindo-se capaz e seguro de que a providência não faltará em momento algum, pois, como dizia Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. E era isso que eu tinha então para hoje. Eu convido o nosso irmão Fagundes, então, para fazer a nossa prece preparatória ao passo, então, que será coletivo. Primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, cada um, seu íntimo, sabe por que veio até essa casa. Com certeza, aquilo que busca já recebeu. Agora é um momento todo especial, onde nós, em seguida, vamos proferir um passe coletivo. Que é uma coisa muito interessante para nós que buscamos uma atenção, um afeto, um carinho, receber uma energia diferenciada, nos trazendo equilíbrio e bem-estar. Como dizia a nossa irmã nessa apresentação desse tema, eu gosto muito da passagem que tem no livro dos Espíritos, chama na questão 919, conhece a ti mesmo. Se nós meditarmos um pouco e descobrir por que estamos aqui, de onde viemos, qual é o nosso compromisso, para onde nós vamos, se a gente meditar e pensar e descobrir através de leituras e entendimento, a gente se coloca numa posição muito agradável, se valoriza e, resumindo, a gente só evolui na ética, na estética e na ação pura. É o que nós vamos fazer. Então, convido os irmãos, de preferência com nossos olhos fechados. Vamos elevar o pensamento e vamos também pensar nos nossos familiares, nas pessoas do nosso convívio, que sintam como nós, nesse momento aqui, abraçados. Essa energia agradável que nos toca e nos faz sentir como um verdadeiro irmão perante Deus. É um momento muito particular. Cada um tem a sua missão, seu compromisso, e está fazendo. Obrigado, meu Pai, pela inspiração desse momento, e que seja feita assim a sua vontade, e que assim seja.